alunos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Bom, que bem que vocês estejam todos muito bem. Bom, então deixei uma atividade na página 36 e 37 para que vocês pudessem estar respondendo. Na aula passada, nós falamos sobre áreas rurais ou campo, né? Bom, e na atividade número 1 da página 36, tem assim: observe as imagens e marque um X as atividades que você conhece. Bom, então temos 4 atividades aí, é uma resposta, questão de resposta pessoal, né? Cada um marca um X na que vocês conhecem, tá? Tá certo? A segunda tem assim: quais produtos originários do campo você consome? Bom, é também uma resposta pessoal, né? Converse com os colegas do professor, ou seja, cada um. Então, aqui nós temos aqui algumas sugestões, né? Como, por exemplo, alguns legumes, né? Verduras, frutas, carne e seus derivados, como leite, né? Também leite e seus derivados, entre outros. Então, aqui, por exemplo, em Guadalupe, a gente conhece bastante frutas, né? Que nós temos, as pessoas que trabalham na roça, normalmente tem muitas frutas, como a banana, né? A goiaba, a abóbora, o milho, o feijão, o arroz. Então, são produzidos e a gente consome aqui na nossa cidade, nas nossas casas. Já a atividade da página 37 tem somente uma questão que diz assim: o trabalho familiar é um dos aspectos mais importantes para diversas comunidades do campo. Com a ajuda do professor, pesquise como esse tipo de trabalho é organizado e resiste suas descobertas no caderno. Bom, então a pesquisa para que vocês pudessem estar fazendo em casa, né, com a ajuda de um adulto, sobre como é que é trabalhar no campo em comunidade. Bom, alguns alunos responderam, né, uma resposta pessoal, cada um fez a sua pesquisinha, né, e cada um de vocês vão falar, né, sobre um modo de vida diferente. Bom, então vamos mudar aqui para a página 38, né? Já que essa questão é uma resposta pessoal, cada um tem a sua. Vamos falar um pouquinho, né, para saber mais, um pouco de curiosidade. Comunidades quilombolas presentes em muitos municípios. Bom, você já ouviu a palavra quilombola? Vocês já ouviram, crianças, essa palavra? Bom, e a palavra quilombo? A palavra quilombola vem de quilombo, nome dado às comunidades formadas por pessoas que, entre 1630 e 1888, fugiam, né, da escravidão. Escravidão é a situação em que uma pessoa se torna propriedade de outra e perde o direito à liberdade, né? Eu acredito que vocês, crianças, já devem ter ouvido muito em se falar, né? Escravos, né? Principalmente os negros, que naquela época os negros eram trazidos da África para serem escravizados no restante do mundo. Aqui do Brasil era um dos lugares que acontecia isso. E eram vendidos como animais, como a gente compra animal na feira. Então, durante mais de 300 anos, milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravos no Brasil. Olha só quanto tempo, né? 300 anos. Essas pessoas não aceitaram pacificamente a condição de escravos
e resistiram de diversas formas. A formação de quilombos por escravos fugidos foi uma delas. Então, isso é o que quer dizer comunidade, né? Tem várias pessoas. Bom, além dos africanos que fugiram da escravidão, diversos grupos indígenas e outras pessoas pobres viveram nos quilombos, mesmo após o fim da escravidão. Em 1888, muitos quilombolas e seus descendentes permaneceram nas comunidades. Bom, então essas comunidades é como se fosse hoje em dia os povoados, né, que muitos chamam de interior, né, são algumas comunidades que permaneceram porque já estavam adaptados àqueles locais e era uma maneira, né, mais fácil de sobreviverem, porque aqueles que ficaram nas cidades ficaram sem seus trabalhos, sem a proteção dos seus donos e acabaram passando por muitas dificuldades, porque não conseguiam emprego, não tinham respeito, tinha a questão, como a gente vê hoje, né, a questão racial muito forte, né? E o preconceito, né? O preconceito era muito maior do que é hoje. Hoje a gente vê, mas as pessoas buscam seus direitos, e antigamente não. Naquela época elas não tinham direito, não tinham maneiras como buscar os seus direitos. Então, foi isso que aconteceu. As pessoas que ficaram nas cidades acabaram indo morar em locais não apropriados e passando por muitas dificuldades. Então, muitos que já viviam, estavam acostumados, já tinham um estilo de vida nessas comunidades, então continuaram vivendo, né? Vivendo nessas comunidades, certo? E ainda hoje existem essas comunidades, que nós chamamos de comunidades quilombolas, né? Onde vivem os descendentes dos quilombos, né? De pessoas que eram fugitivos, que fugiram. Página 39. Atualmente, o Brasil tem mais de 1.800 comunidades quilombolas nas áreas urbanas e rurais. Sabiam disso? Pois é, temos bastante, né? Como a gente vê nessa imagem, uma comunidade Calunga, de Pão das Almas, Cavalcante, Goiás, 2017. Essa foto foi tirada. Olha aí como é que é uma comunidade quilombola. Essas comunidades buscam preservar suas tradições culturais e muitas se empenham para garantir a posse da terra que ocupam há muitos anos. Um exemplo é a comunidade Vão de Almas, uma das mais de 60 comunidades que pertence ao Quilombo Calunga, o maior do país, formado há mais de 300 anos. Desde que foi formado, seus moradores se dedicam ao artesanato, cozinham em fogão, a lenha e celebram festas tradicionais que aprenderam com os antepassados. Bom, então aí eles ainda permanecem com algumas características dos seus ancestrais, né? E hoje eles ainda não têm uma terra, muitas comunidades não têm uma terra só sua. E eles, né, brigam, lutam, têm essa causa para garantir, né, a sua moradia ali para sempre. Então, eles querem, né, por direito, terem essas terras em que eles vivem há muitos anos, que sejam, né, doadas, que o governo faça com que todos pertençam à sua própria terra. Bom, então os quilombolas, comunidades quilombolas,
elas ainda hoje, né, preservam a cultura de antigamente. Como, por exemplo, alguns tipos de dança é preservado, como a capoeira, né, a religião também, eles procuram preservar, manter a religião deles, que era a mesma religião dos seus antepassados. E, às vezes, também na alimentação, o tipo de plantio do que eles cultivam. Mas, mesmo assim, ainda existem muitas comunidades que ainda não adquiriram os seus direitos e continuam na mesma luta. Bom, então, crianças, eu quero que vocês respondam essa página 39 com apenas 3 questões relacionadas aos quilombos, tá bom? Então, a gente finaliza a nossa aulinha de hoje. Obrigada pela participação e até a nossa próxima aula.